nosso assentamento do Prata fica situado numa zona rural e os nossos alunos eles estavam necessitando de atividades, ações dessa forma. Então, assim, o Instituto veio para estar colaborando com os valores, trazendo conhecimento, opções de lazer, cultura para os nossos alunos. É algo que vai ficar registrado na memória deles e eles com certeza irão levar para casa e ser multiplicadores. A arte é muito boa. Eu gosto. É a melhor coisa que tem.